Saudações Becoculters! Sabe a violência gráfica das mortes causadas pelo palhaço Art, de Terrifier, que impressionou e fez muita gente passar mal? Sabe aquelas brincadeirinhas de Christian Grey, de 50 tons de cinza, que deixou o povo da moral e dos bons costumes de cabelo em pé? Garantimos que os proibidões do cinema dos anos de 1970 fazem esses personagens e filmes parecerem um passeio na Disney. Então, se você gosta de filmes polêmicos e tem estômago e psicológicos fortes, vem com a gente nesse vídeo, pois vamos apresentar 7 filmes proibidos do cinema da década de 1970. Tem muitos clássicos nessa lista que com certeza irá te surpreender. Não perca tempo, fica aqui com a gente até o final e aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se gostar do vídeo, dê um like para fortalecer nosso trabalho. Beco Cult apresenta 7 filmes proibidos do cinema dos anos de 1970. Começamos essa lista com um clássico do cinema de horror e que introduziu o psicopata Leatherface, figurando no hall da fama dos imortais do terror slasher, ao lado de Michael Myers, Jason e Freddy Krueger. Estamos falando de O Massacre da Serra Elétrica. Quem assistiu às versões modernas certamente não sabe que Leatherface se originou de um filme de baixo orçamento, dirigido de forma independente com uma câmera de 16mm por Tobe Hooper, em 1974. A história é centrada em 5 jovens que se perdem e acabam se deparando com uma família de canibais. O grupo passa então a enfrentar os ataques violentos e sádicos desses psicopatas. Tanto a família de canibais como Leatherface teve inspiração em fatos reais, mais precisamente em Ed Gein, o serial killer necrófilo aficionado por pele humana. Já falamos desse serial killer ladrão de lápides em outro vídeo, que aborda os psicopatas da vida real na série American Horror Story. Se não viu, é só clicar no card aqui em cima ou na descrição. Como naquela época não era muito comum ver violência gráfica no cinema, o Massacre da Serra Elétrica ficou proibido, durante alguns anos, em diversos países, como Inglaterra, França e também o Brasil. Na Alemanha Ocidental foi proibido por ser considerado perigoso para jovens. Em Munique, em 1985, o filme foi banido e todas as cópias foram confiscadas. Atualmente, ele não é recomendado para menores de 18 anos. Se quiser assistir a origem dessa famosa franquia do terror, é só clicar no link na descrição. Se você ainda não conhece a franquia do Massacre da Serra Elétrica, ou quer assistir os filmes nas linhas do tempo correta, segue o nosso perfil no Instagram que vamos fazer uma postagem especial sobre essa franquia. Seguindo a lista, vamos falar agora de uma obra sobre as atrocidades nazistas. A trama narra os experimentos bizarros que ocorriam em seres humanos em um campo de concentração nazista comandado por Ilsa. A comandante submetia as mulheres aos mais diversos experimentos, torturando-as na tentativa de provar que elas suportam mais dor física do que os homens. Além disso, Ilsa tinha um apetite sexual voraz e buscava um homem que conseguisse satisfazê-lo. Assim, todas as noites ela tentava satisfazer suas necessidades sexuais com um preso. Quem não conseguisse, era submetido à castração. A personagem perversa, Ilsa, foi baseada na sádica Ilsa Koshi, esposa de um comandante de um dos campos de extermínio nazista. Além disso, embora a obra seja ficcional, os experimentos mostrados também foram baseados em fatos reais. A atriz Diane Thorne, que fez a personagem Ilsa, é o destaque da obra e o motivo de sua popularidade. Essa Tomb Raider nazista atraiu a atenção e fez com que suas aventuras tivessem mais 3 sequências. Para a crítica da época, Ilsa fazia o Massacre da Serra Elétrica parecer um piquenique de domingo. Por esses motivos, o filme foi banido na Austrália, Alemanha e Noruega. Você pode assistir esse filme aqui mesmo no YouTube. Link na descrição. O próximo proibidão é um clássico do cinema de Stanley Kubrick. Baseado no romance de mesmo nome de Anthony Burgess, publicado em 1962, o filme se passa no Reino Unido e apresenta um futuro distópico, marcado pela violência e autoritarismo. Uma gangue de adolescentes entediados formada por Pete, George, Jim, sob a liderança do sociopata Alex, espalha caos e terror por meio de violência gratuita. O quarteto é capaz de tudo, desde agredir morador de rua até cometer violências sexuais. Ao ser traído pelo grupo que começou a questionar sua liderança, Alex é preso e submetido ao tratamento Ludovico, uma terapia de aversão na qual ele é obrigado a ver repetidamente cenas de violência, fazendo com que seu corpo comece a reagir negativamente a qualquer tipo de violência. O filme apresenta um final inusitado e chocante, muito diferente daquele retratado no livro.
Apesar da exibição do filme nunca ter sido banida no Reino Unido, Laranja Mecânica recebeu censura X no país e foi muito mal recebido pela crítica. Diante de inúmeras ameaças de morte que Kubrick passou a sofrer, ele decidiu retirar o filme de circulação. Somente depois da morte do diretor, no ano 2000, é que o filme foi relançado no Reino Unido, sob a classificação de 18 anos. No Brasil, o filme ficou na lista das obras artísticas censuradas e proibidas pela ditadura militar. Quem quisesse assistir à obra tinha que ir para o Uruguai, onde sua exibição era permitida. Em 1978, o filme foi liberado em todo o território brasileiro, mas sob a censura de 18 anos e com direito a tarjas pretas nas cenas mais explícitas. O próximo da lista conta a história da jovem escritora Jennifer, que resolve viajar para o interior na busca de um lugar tranquilo para escrever seu livro. Ao chegar na cidade, no entanto, ela é violentada por 4 homens. Sedenta por justiça pelas próprias mãos, ela sai à caça um a um para se vingar. O diretor Meyers teve a ideia do filme, depois de encontrar com uma jovem que tinha sido espancada e violentada por 2 homens em um parque em Nova York, em 1974. Essa experiência fez com que o diretor quisesse explorar metodicamente o tema da violência sexual. Por isso, somente essas cenas ocupam quase 30 minutos do filme. E foram essas cenas fortes e chocantes que causaram a proibição total do filme em diversos países, como Irlanda, Noruega, Islândia e Alemanha Ocidental, sob a alegação que a obra glorificava a violência contra as mulheres. Em 2010, o filme ganhou um remake que recebeu o título aqui no Brasil de Doce Vingança. Desse remake, mais tarde, foram feitas mais 3 sequências. Quem quiser assistir esse filme, tem link também na descrição. Em terceiro lugar, temos Calígula, um filme que retrata a história do tirano que comandou o Império Romano por 4 anos, cujo governo foi marcado pela violência, sangue e muitas orgias. Além de assassinar vários membros da aristocracia, ele casou-se com a própria irmã e também nomeou um cavalo como senador de seu governo. Quem faz o papel do tirano Calígula é Malcolm McDowell, o mesmo ator que interpretou o protagonista Alex, de Laranja Mecânica. Isso que é gostar de fazer filmes polêmicos, não é mesmo? O roteiro é baseado em escritos do historiador Suetônio, que se aproveitou da fama de assassino e depravado de Calígula para aumentar os fatos. Quem quiser saber mais sobre a real história de Calígula, tem um link na descrição com mais informações. O filme explora incansavelmente a fama de Calígula enquanto assassino e depravado. E foram essas incontáveis cenas explícitas que fizeram Calígula ser um dos maiores proibidões do cinema dos anos de 1970. Na versão sem cortes, as cenas não poupam nem os animais. Por esses motivos, recebeu uma série de avaliações negativas na época. Para um dos críticos, Calígula é uma enxurrada de depravação de 2 horas e meia que parece ter sido filmada através de um vidro de vaselina. Eita pega! Apesar disso, com o passar do tempo, a obra transformou-se em um clássico cult e segue sendo odiado por muitos, mas amado por outros tantos. A censura sobre Calígula durou tanto tempo em vários países que no Reino Unido, por exemplo, a versão sem cortes somente foi liberada em 2008, quase 30 anos depois de seu lançamento. E o segundo lugar dessa lista vai para um clássico do cinema de Pasolini. Sua história é uma livre adaptação do livro Os 120 Dias de Sodoma, escrito em 1785, pelo polêmico Marquês de Sade. O filme traz a história de 4 libertinos italianos ricos, na época da fascista República de Salò. Eles sequestram vários adolescentes e os submetem a 120 dias de violência extrema, sadismo, tortura sexual e psicológica. Diferente de Calígula, cujas cenas mais explícitas não possuem muito sentido, em Salò há uma crítica social por trás da obra, não somente em relação ao totalitarismo fascista e sua hipocrisia moralista, mas também à opressão da sociedade de consumo capitalista. Assim, o filme escancara a relação íntima entre poder, corrupção, sexo e violência a partir da figura dos 4 libertinos. O que torna o filme mais angustiante é que Pasolini foi econômico nos cortes e preferiu deixar planos muito longos nas cenas mais polêmicas e cruéis, como as famosas cenas de coprofagia. Que nojo. Por retratar violência gráfica, tortura, abuso sexual e assassinato, o filme gerou polêmica no seu lançamento e permaneceu proibido em vários países. No Reino Unido, a exibição do filme ficou proibida por mais de 20 anos. Desde 2006, Salò integra a lista dos filmes mais assustadores já feitos, elaborada pela Associação de Críticos de Chicago e, em 2010, entrou para a lista dos 100 filmes essenciais feita pelo Festival Internacional de Cinema de Toronto. E o primeiro lugar dessa lista vai para um filme que tem polêmica para dar e vender.
Estamos falando de Último Tango em Paris, do italiano Bernardo Bertolucci. Paul, interpretado por Marlon Brando, enquanto procura um apartamento em Paris e tenta superar o luto diante do suicídio de sua esposa, conhece uma jovem atraente. Os dois se interessam pelo mesmo apartamento e, diante da atração sexual eminente, passam a ter encontros sexuais no local, de forma totalmente anônima, sem saber nenhuma informação sobre o outro. Mas como é possível prever, aos poucos, os acontecimentos passam a fugir do controle de ambos e a relação acaba terminando em tragédia. O filme desafiou a moralidade da época. Na Itália, o filme foi lançado somente em 1975, mas ficou sob exibição somente uma semana, já que a justiça italiana resolveu confiscar todas as cópias e acusou Bertolucci por obscenidade. Mais tarde, a Suprema Corte italiana determinaria a destruição das cópias que foram recolhidas. Bertolucci foi condenado a 4 anos de prisão, mas teve sua sentença suspensa diante da cassação de seus direitos civis e políticos por 5 anos. Somente em 1987, o filme seria exibido na Itália novamente de forma integral. No Brasil, assim como Laranja Mecânica, o filme só foi liberado pela censura em 1979, mas com as tarjas pretas nas cenas mais polêmicas. No Chile, diante do governo de Pinochet, a exibição do filme ficou proibida por 30 anos. A principal polêmica do filme gira em torno das cenas íntimas, principalmente aquela famosa parte em que é feito o uso da manteiga. O que ninguém sabia era que a atriz Maria Schneider, que interpretou o papel de Ginny e tinha apenas 19 anos na época, não tinha conhecimento sobre o que aconteceria na cena em questão. Essa declaração foi feita pelo próprio diretor em uma entrevista em 2013. Ele diz que a ideia da manteiga surgiu junto com o ator Marlon Brando, na manhã das filmagens, e admite que a atriz não sabia da cena. O fato dessa declaração ter vindo a público somente em 2013 certamente tem a ver com o falecimento de Maria Schneider que ocorreu em 2011. Apesar dela não estar viva nesse momento da confissão de Bertolucci, a atriz já havia feito o pronunciamento que tinha se sentido meio violentada e violada pelo diretor e por Brando. Para ela, embora a cena não tenha acontecido de verdade, o seu medo e suas lágrimas eram reais. Depois de descoberta essa violência no set de filmagem, muitas pessoas passaram a pedir a proibição da exibição do filme. Assim, hoje, o filme Último Tango em Paris virou símbolo da violência sexual do cinema. Infelizmente, mesmo diante de tanta polêmica, o filme ainda continua sendo considerado uma obra-prima do cinema, com direito a indicações de Oscar a Bertolucci, como melhor diretor, e Marlon Brando, como melhor ator, na época. Os filmes proibidos do cinema dos anos de 1970 não brincavam em serviço e chocaram a sociedade da época. Os tempos passaram, mas os temas tratados continuam polêmicos até mesmo nos dias de hoje. Já assistiu a algum desses proibidões? Qual dessas obras você ficou com vontade de assistir? Conta pra nós nos comentários. Se gostou do vídeo, dê um like e indique nosso canal para seus amigos. Ajude-nos a fazer a família Beco Cult aumentar. Beco Cult deseja a todos um 2023 com muitos filmes polêmicos e proibidões. Até mais!